Belmonte, eu queria te perguntar um pouquinho sobre futuro e sobre a política do São Paulo. Você agora sai, faz essa série de entrevistas, né, que é importante, falando agora como alguém que está fora, mas ainda muito ligado às questões da situação. Você pertence a um grupo que tem um número de conselheiros, cerca de 40 conselheiros, são vários, né, que tem sido da coalizão de sustentação ao presidente. É também de conhecimento público que nunca houve um momento com tantas críticas de conselheiros da própria situação, que apoiam tal, em relação à administração do Júlio Casares. Você vê com bons olhos uma possibilidade de gestar uma candidatura que faça uma oposição à atual administração, ao candidato que for escolhido, né, juntando oposicionistas com quem você tem muito boa relação, situacionistas também que querem gestar um outro tipo de modelo de administração e que, por exemplo, porventura coloquem essas discordâncias de pensamento que você teve ao longo desse trabalho como linha de frente para os próximos anos. Como é que vai ser isso? E a gente sabe que você tem uma liderança lá importante e natural na história de São Paulo, o diretor de futebol ser um candidato a presidente. Isso aconteceu com vários. Você estaria disposto a montar uma chapa, sendo cabeça ou não sendo cabeça de chave? Como é que você está pensando isso daqui para frente? Porque a gente sabe que você é conselheiro e você não vai querer parar de trabalhar pelo São Paulo. Maurício, vamos lá. Primeiro assim, cara, eu tenho gratidão com o presidente Júlio, né? O presidente Júlio me colocou no futebol, fiquei 5 anos no futebol. Então, eu disse ao presidente, almocei com o presidente ontem, disse ao presidente que meu grupo, isso, claro, conversando, nós não vamos abandonar a coalizão. Nós continuaremos ali buscando dar ao presidente Júlio o máximo de sustentabilidade para que ele termine a gestão dele. O meu compromisso é com o presidente Júlio, com a gestão dele. Eu quero que o Júlio termine melhor possível. Eu sei as críticas que ele está passando, mas eu também passo por quase as mesmas críticas que ele. Né? Nós estivemos juntos nesses 5 anos. Eu disse ao presidente, eu saí porque eu não concordei com a chegada do superintendente ao futebol. É um direito dele, ele é o presidente, e eu tomei a decisão de sair do futebol. É apenas isso. Eu não vou, a partir de agora, sair aqui criticando, atacando, porque o presidente Júlio está sendo atacado, eu vou atacar ele para todo lado. Não é assim que eu ajo, não é assim que eu farei, eu o apoiarei até o fim. Ponto. Quem vai ser o candidato escolhido pelo presidente Júlio a ser o sucessor dele, na visão dele, eu não tenho nenhum compromisso com a escolha desse candidato. Meu compromisso é com a gestão do Júlio, não com o eventual candidato que o Júlio venha a escolher. Quando ele escolher o candidato, entre os nomes que aí estão, eu posso apoiá-lo ou não apoiá-lo. Claro que isso dentro do que o meu grupo achar o melhor para o São Paulo. Né? Então, isso tudo vai ser discutido nos próximos meses. Eu prefiro e torço e concordo 100% com o presidente, até vou além. O presidente está falando em começar esse processo em março para terminar em junho. Eu acho que ele devia começar em abril, maio, junho, porque quanto mais tarde começar esse processo, melhor para o São Paulo. Porque quando o processo for deflagrado, vai ter racha, porque tem gente que quer, não vai ser, o outro não queria. Eu prefiro que vá à frente. Eu, nesse momento, não penso em ser candidato, tenho dito muito claramente isso. Eu fiquei 5 anos, uma experiência importante, mas que eu nunca mais voltarei a ser diretor de futebol em nenhuma gestão, porque isso tomou da minha vida 5 anos de estar com a minha família, de cuidar dos meus negócios, não ter fim de semana para passar com a minha esposa. Eu já me dediquei ao São Paulo esses 5 anos o máximo que eu pude. A partir de agora, não volto mais. Presidente também não é o meu pensamento nesse momento. Nesse momento, eu quero ficar com a minha família e entender o que vai acontecer no processo para frente. Eu vou apoiar, eventualmente, um candidato que eu acredite, e se meu grupo assim quiser. Se lá na frente as pessoas quiserem que eu seja candidato, eu vou avaliar se serei candidato ou não à presidência do São Paulo, mas isso não tem que partir de mim. Né? Se ninguém é candidato de si próprio, eu canso de dizer isso. Candidato de si próprio, você tem o seu voto. Se lá na frente um grupo de conselheiros acharem que eu posso contribuir sendo presidente do São Paulo,
talvez eu entre na disputa. Lealdade é um valor admirável e você tem essa relação com o Júlio. Mas você é um conselheiro do São Paulo, você tem um compromisso também com a instituição, né? E você já deixou claro que você tem discordâncias de diretrizes que cabem ao presidente em relação à Cotia, em relação ao uso do Morumbi, em relação ao encaminhamento dos investimentos. Então são coisas importantes, são coisas que te colocam realmente em confronto de ideias com o presidente atual. Por mais que se atrase o processo, ele já começou. Ele já começou porque a política ela é permanente nas reuniões de conselho, na lanchonete do clube, nos grupos de WhatsApp e tal. E a gente sabe que uma candidatura que seja inédita no passado recente do São Paulo, que onde tenha um grupo que seja de oposição ao grupo que tem comandado o São Paulo e tem feito uma passagem de bastão tal, há muito tempo, ela precisa ser muito bem articulada e o quanto antes, melhor. Então, essas conversas, na verdade, Belmonte, vai começar o processo em março, abril, na verdade, elas devem acontecer desde já, se no teu caso, a tua ideia é de fato colocar esses pilares que você tem, à luz de toda a experiência, para concorrer a uma chapa. Mas, Maurício, entenda o seguinte, né? A política de São Paulo, ela não é tão simples do ponto de vista de quem está no comando, né? Vamos voltar rapidamente para entender o que eu estou querendo dizer. Houve uma eleição Leco contra Pimenta. Do lado do Leco havia alguns grupos. Do lado do Pimenta, do lado do Leco, o vice do Leco era Roberto Natel. Então, Roberto Natel estava aqui, alguns grupos, o meu e outros grupos aqui, o grupo do Júlio aqui. Do outro lado estava o grupo do Ontem, que é o presidente do conselho, e o grupo do Dedé, que é o presidente do Clube Social. Apoiavam o Pimenta naquela gestão, daquela eleição. Veio a eleição seguinte, Júlio versus Natel. Natel, que estava aqui, do mesmo lado do Júlio, foi para o outro lado. E o Ontem e o Dedé, que estavam do lado de lá, foram para o lado do Júlio. Essas mudanças no processo político do São Paulo são absolutamente naturais. E elas continuam. Então, quando se fala, não, está o mesmo grupo no poder há 20 anos, não é verdadeiro, porque os grupos, eles se alteram dentro do contexto. Né? O grupo que está no poder agora, o presidente do conselho era da oposição na gestão anterior. Né? Ontem, que é o presidente do conselho, era da oposição na gestão. É bem interessante como você descreve, dessa forma cristalina, porque, na verdade, é um grupo muito pequeno de pessoas. É o menor colégio eleitoral. Por isso que essas pessoas se misturam, né? Porque é um grupo muito pequeno. É o menor colégio eleitoral do futebol brasileiro. E acho que isso para a terceira ou quarta maior torcida do país, é um conflito muito grande. E a gente vê agora em clubes com maior torcida, que estão em crise, como o Corinthians, uma discussão um pouco mais... que tem um colégio eleitoral bem maior que o do São Paulo, que o sócio participa bem mais visceral do que está acontecendo. Você acha que o São Paulo... alguma perspectiva do São Paulo abrir um pouco as suas fronteiras, ou como você conhece... eu queria saber a sua posição, e como você conhece quase todos ali... se isso é possível de acontecer do São Paulo se abrir um pouco para a humanidade, a coletividade, ou serão sempre as mesmas pessoas? Não, eu acho que são coisas diferentes. Primeiro, eu acho assim, eu pessoalmente defendo, mas acho que necessita de um estudo profundo, que o sócio-torcedor vote. Eu defendo que o sócio-torcedor vote. Esse é um pensamento pessoal meu. Certo. Como isso? Tem que ser muito bem elaborado. Por exemplo, o sócio do clube, como disse o Maurício que foi sócio, você precisa comprar o título e depois ficar 2 anos pagando em dia, para ao final de 2 anos você poder votar. Certo. E para você ser conselheiro, você precisa de 8 anos nesse processo. Para se candidatar ao conselho. 8 anos de sócio ininterrupto. Ininterrupto. E para ser vitalício, 20 anos de sócio ininterrupto. Então, tem um processo. Eu acho que o sócio torcedor pode votar, mas você tem que fazer um estudo
bem elaborado de quando ele pode começar a votar. Porque senão o poderio econômico... Há planos de sócio... E eu não acho... Não estou dizendo aqui que quem paga mais pode votar, quem paga... Não é isso. Todo mundo pode votar. Só que tem planos de valor muito baixo de sócio-torcedor. Então alguém com poderio econômico pode pagar 1.000 sócios-torcedores, se ele puder votar na próxima eleição. Aí vão ter 1.000 novos eleitores pagos por alguém que podem mudar o processo eleitoral de São Paulo. Então, tem que se estudar.